não pode despedi-la sem justa causa. Cabe despedida por justa causa? Por justa causa, sim, mas sem justa causa não é cabível. Só que tem uma questão interessante. Será que é possível reintegrá-la no ambiente de trabalho caso ela seja despedida sem justa causa? Há quem entenda, e é o que vem prevalecendo, que não é possível reintegrá-la de modo forçado no ambiente de trabalho. Porque imagina, pelas peculiaridades do ambiente de trabalho, que é o ambiente residencial da pessoa ou da família, não é cabível. Então vem prevalecer o entendimento, se nesse período da estabilidade ela for despedida sem justa causa, ela entra com a reclamação trabalhista pleiteando a reintegração e o ideal é o juiz converter em indenização. Tudo bem? A outra pergunta foi a questão do fundo de garantia. Nós vimos no bloco tema do dia. O FGTS não é um direito obrigatório conferido aos empregados domésticos. Todavia, a inclusão no sistema é facultativa, por iniciativa do empregador, e uma vez iniciado o recolhimento, torna-se irretratável. E por fim, o colega perguntou, será que se eu mandar uma empregada doméstica embora, eu tenho que pagar a multa de 40% do FGTS? Aqui a gente está num tema controvertido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. E você encontra as duas posições. Aqui não há nem posição majoritária, há quem entenda que tem que pagar a multa de 40% e há quem entenda que não há necessidade do pagamento da multa de 40%. Por quê? Alguns entendem que o inciso 1 do artigo 7º, que trouxe a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, como ele não foi mencionado, não tem que pagar multa, e há quem entenda, se ele foi incluso no sistema do FGTS, eu tenho que pagar sim a multa de 40% do FGTS. Portanto, vai depender do entendimento do juiz no caso concreto. Tudo bem? Próxima pergunta. Professor, no caso de uma dona de casa que prepara refeições para serem comercializadas e tem uma empregada doméstica que ajuda apenas lavando pratos e talheres sujos, em virtude do preparo destas comidas, esta empregada continua sendo doméstica? Vamos lá. Algo que também foi mencionado no bloco tema do dia. Qual é a ideia importante, repetindo o conceito de empregados domésticos? Quem é um empregado doméstico? É toda pessoa física que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. E o que é importante? Essa questão de que os serviços domésticos não poderão ter finalidade lucrativa. Dessa forma, se o doméstico ele participa direta ou indiretamente da atividade lucrativa, ele deixa de ser doméstico e ele automaticamente passa a ser empregado urbano ou empregado rural, a depender da forma de prestação de serviços. Então veja, a participação não pode ser nem direta e nem indireta na questão da finalidade lucrativa. Agora, emendando nesta pergunta e até respondendo para ficar de uma forma completa, é uma dúvida que acredito que muitos tenham também. Se o trabalhador ele presta serviços concomitantes, lucrativos e não lucrativos, como que é feito o enquadramento desse empregado doméstico? Ele é feito aplicando-se a norma mais favorável ao empregado. E frise-se isso, é muito melhor ele ser empregado urbano ou empregado rural, comparando com empregado doméstico. Então nós temos um importante princípio, é um grande princípio de trabalho, que é o princípio da proteção, e ele foi dividido pelo Américo Plá Rodrigues em 3 âmbitos: indúbio para o operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. Pelo princípio da norma mais favorável, o enquadramento é feito da forma mais favorável a ele. Pensamento positivo, ânimo firme. Vamos lá, próxima pergunta. Professor, a minha empregada mora na minha casa. Posso descontar algo do salário dela? Olha, aqui uma importante pergunta e vale a pena a gente aproveitar esse momento para trazer importantes atualizações. Como eu mencionei na resposta da outra pergunta, tivemos o advento da Lei 11.324, de 19 de julho de 2006. E esta lei trouxe 4 importantes atualizações aos empregados domésticos. Primeira atualização. Qual é a primeira atualização? É aquilo que foi mencionado.
Hoje, a empregada doméstica gestante tem direito à estabilidade provisória ou garantia no emprego, que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, nesse período, ela não poderá ser despedida sem justa causa. Tudo bem? Segunda atualização. Bom, a segunda atualização é a seguinte. Qual é o prazo de férias dos empregados domésticos? No passado, os empregados domésticos tinham direito apenas a 20 dias úteis. Com a atualização, hoje é bem tranquilo, é texto de lei, e bem tranquilo tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os empregados domésticos têm direito a 30 dias corridos, mais o terço constitucional. A Constituição fala que eles têm direito a férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, que é o chamado terço constitucional. E o período deixou de ser 20 dias úteis e ele passou a ser 30 dias corridos. Só que tem um problema. A lei é omissa se cabe, por exemplo, férias proporcionais. Será que o doméstico tem direito a férias proporcionais? Se o empregado ele falta durante o período aquisitivo, eu posso aplicar aquela tabela de férias? Empregado doméstico pode vender 1/3 das férias, que é o que a gente chama abono pecuniário ou seletista de férias? Infelizmente, ainda há essa dúvida na doutrina e na jurisprudência. A meu ver, para resolver esse problema, esta lei deveria trazer a seguinte afirmação: o capítulo de férias da CLT é aplicável aos empregados domésticos. Resolveria imbróglio. Ele teria direito a férias proporcionais, a aplicação da tabela de férias, o abono pecuniário ou seletista de férias. Portanto, aqui, infelizmente, ainda tem essa dúvida se ele tem direito ou não a férias proporcionais e outros direitos envolvendo os empregados domésticos. Próxima atualização. Os empregados domésticos atualmente têm direito ao repouso semanal, ao repouso remunerado nos feriados civis e religiosos. Então, repouso remunerado nos feriados civis e religiosos. E agora sim, respondendo à pergunta do colega, ele perguntou: será que eu posso descontar alguma coisa do salário dos empregados domésticos? Teve uma atualização, que foi a 4ª atualização. O que eu posso descontar do salário dos empregados domésticos? Em tese, nada. A lei fala o seguinte, que é vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário dos empregados domésticos por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene e moradia. Alimentação, vestuário, higiene e moradia, o empregador doméstico não poderá descontar isso do salário dos empregados domésticos. Mas para facilitar a nossa vida, em especial para quem está prestando provas, e a lei, pensando já nas provas dos concursos públicos, nos exames de ordem, deixou uma exceção. E qual é a exceção? É possível o desconto no caso de moradia. Só que o desconto no caso de moradia depende do preenchimento de 2 requisitos cumulativos. Quais sejam? Deve ser um local diverso do local da prestação de serviços, e aqui a gente tem muita discussão. O que é um local diverso? Edícula, cômodo dos fundos, casa na mesma rua, mas a lei exige para o desconto que seja um local diverso do lugar da prestação de serviços e que esta possibilidade tenha sido expressamente acordada. Então vamos repassar isso? Qual é a regra? Que não é possível desconto em relação a alimentação, vestuário, higiene e moradia. Todavia, em relação à moradia, o desconto será possível em sendo um local diverso do lugar da prestação de serviços e que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada. Importante pergunta feita. Próxima questão. Professor Leone, posso fazer contrato de experiência com doméstico? Olha, esta também é uma dúvida muito comum. Acredito que talvez todos tenham essa dúvida, ou a grande maioria. Vejam bem, o vínculo de emprego doméstico, ele é extremamente peculiar. É uma pessoa que vai entrar no ambiente doméstico e no ambiente residencial. Então surge aquela dúvida. Como eu não conheço aquela pessoa, o ideal é fazer um contrato de experiência.
É possível ou não é possível? Aqui, infelizmente,